Por falar em Corinthians, por falar em transferência, o Corinthians que apresentou hoje pela manhã o lateral esquerdo Diego Palacios, que veio da Major League Soccer, acabou o contrato dele com o Los Angeles e chega naquela transferência que a gente chama de sem custos, né? Enfim, o Corinthians não teve que pagar nada, né? Pelo menos para o clube, para contar com o jogador, mas envolve pagamento de luvas e tudo mais, o jogador não vem de graça, né? Como a gente fala muitas vezes. E nessa apresentação, um detalhe acabou passando, talvez ali no calor do momento, despercebido, mas a nossa coordenação reparou num ponto. Corinthians que fechou essa semana o maior patrocínio master do futebol brasileiro, superando os valores de Flamengo e Palmeiras, e quando foi apresentar o atleta, né, e a gente sabe, a empresa que o Corinthians fechou, uma casa de apostas, né, vai de bet, mas o Corinthians foi apresentar o atleta hoje e o jogador estava com a camisa que ainda constava a PixBet. Inclusive fez a proposta para ser o patrocinador master do clube. Acabou não acontecendo. Então, assim, tá aí. Tanto que o Augusto Melo e os dirigentes do Corinthians estão com o boné da nova patrocinadora, a camisa que ele pega agora tem a patrocinadora nova do Corinthians, né? O novo patrocínio master. Mas ele é apresentado e chega com uma concorrente, né? Aqui. Então, isso tá dando o que falar agora nas redes sociais esse assunto, na apresentação do Diego Palacios e o Corinthians que apresentou essa semana o maior patrocínio master da história, Mauro César. Isso é um amadorismo, assim, absurdo, né? É muito grave isso aí. Assim, você imagina, né? Amanhã o marketing do Corinthians vai lá fazer um acordo com uma outra empresa que quer patrocinar. Como é que explica isso aí? Vem cá, mas tudo bem, né? As canecas Nogueirópolis vão patrocinar o Corinthians, mas não está arriscado as canecas Piperno aparecerem lá, ou Mauro César, não. As canecas Nogueirópolis. Cara, isso não existe, gente. Muito amadorismo. No momento em que você assina um contrato, todo esse material, não deu tempo de fazer um novo material, o pessoal que cuida do fardamento, de treino, de jogo, já tem que colocar uma tarja em cima, alguma coisa, né? Já providencia urgentemente, é preta a camisa, põe uma tarja em cima ali e cobra aquele negócio. Sim. Isso é óbvio. É o mínimo que tem que se fazer. Eu entendo que leva um tempo até você receber o material com o novo patrocinador. Ok. Mas você tem que fazer alguma coisa. Pelo menos uma camisa poderiam ter feito isso, que é do jogador que vai ser apresentado, né? Sei lá, pega aquela caneta, né, aquele piloto, né, aquela caneta preta, pinta. O PixBet dizem que os dois eram uma coisa só, né? Que é uma dissidência. Então, tá tudo em casa. Entra no palco, que é um palquinho, né? Entra no palco já com essa camisa que ele estava acabando de receber. Ou isso. É solucionado isso. Atenção, vamos receber o Mauro César. Ele entra. Já vai fardado. Acabou, já entra com a camisa. É muito amadorismo. Foi uma falha. Foi uma gafe. Alguém deve estar tomando uma pancada agora. Não, mas ninguém viu também, né? Porque o jogador passou por várias pessoas. Ele não surgiu do nada. Mas sempre tem um responsável, né, Mauro? Então, se tem um responsável e tem os outros que não viram. Teve um que no caminho, tá errado aqui, volta tudo, leva o homem lá pra dentro. Põe outra camisa. Ou então, sei lá, põe uma camisa toda branca, sem símbolo nenhum, e depois qualquer coisa. Vai sem camisa, sei lá, mas não pode aparecer com o patrocinador antigo. Como eu costumo analisar ir pro mundo real, né? Pode ser que algum, entre aspas, canalha tenha percebido e tenha dito, deixa aí, só para ver o que vai acontecer. Porque isso no mundo acontece. Eu sei que você tem um responsável, mas no conjunto da obra, todo mundo espera que exista um companheirismo, uma parceria, que se eu estou vendo que você vai fazer uma grande lambança e eu puder evitar, mesmo não sendo de minha responsabilidade, eu acho que é uma obrigação, né? Em cima do que o Mauro falou, várias pessoas viram. Será que ninguém percebeu? Não teve um gênio da lâmpada? Não está escrito alguma coisa errada aí? Só isso, antes de entrar no palco? Sabe, essas coisas. Mas é uma coisa só, não é uma pessoa só, não, entendeu? Isso, assim, é uma cadeia de erros, quer dizer, imperdoável. Você imagina, por exemplo, quem é o cara que deu a camisa para ele? Porque ele não trouxe a camisa dele lá dos Estados Unidos, agora eu vou entrar com essa camisa que eu achei bacana. Alguém deu essa camisa para ele. Não pode sobrar pro roupeiro, né? Não, tudo bem, mas assim, alguém deu essa camisa pro rapaz. E aí ele desfilou, ele passou por várias pessoas, ele não foi abduzido, não. E outra coisa, você imagina, por exemplo, Vanderlei Nogueira, diretor de marketing, fecha um acordo de patrocínio com a Pepsi Cola.
Aí você contrata o Mauro César, que aparece lá com uma camisa, vestindo uma camisa da Coca-Cola. O que vai acontecer, Rodrigo? É que eu não tenho a informação, mas o Márcio Reis está lá e depois ele vai contar para nós. Você já imaginou se na plateia estivesse sentado também o novo patrocinador? Devia, eu imagino que alguém do novo patrocinador provavelmente tenha sido convidado para essa solenidade. Quer dizer, você se orgulha, enche as redes sociais, falando, não, agora é o maior patrocínio da história do Brasil, né? Faz aquela propaganda toda, e você, detentor, então, do maior patrocínio do futebol brasileiro, você vai lá e usa o material do patrocinador antigo, que é um concorrente. Porque se fosse ainda uma fábrica de cerveja, o outro, uma montadora de veículos, ok, vá lá, pelo menos elas não... Está errado, mas pelo menos elas não são empresas concorrentes. Mas nesse caso, para piorar, para o crime ficar perfeito, ainda são empresas concorrentes. Ah, não, isso é imperdoável. E assim, é claro que hoje os clubes têm um controle do que é divulgado, as imagens dos treinos e tudo mais. Muitos não permitem o acesso aos jornalistas, mas vale também a gente ficar de olho, depois a nossa produção pode correr atrás disso, para ver se no treino de hoje, ou na reapresentação do Corinthians, algo do tipo, se os jogadores estavam utilizando esse uniforme aí que o Palácios utilizou mais cedo, entrando na coletiva de apresentação com uma concorrente, né, com o uniforme antigo, né? O uniforme da temporada passada, que o Corinthians podia ter, né, pelo menos estampado ali o patrocínio de alguma forma, ou já colocado a camisa nova no jogador, para evitar... Eu estou usando aqui por baixo, Pedro, uma camisa branca, inteirinha branca. Compra então umas camisetas brancas lá para os caras, né, poderem treinar. Então. Aí não tem perigo. Eu acho isso, eu acho que faltou assim, mais atenção, né? No mínimo. Espero que isso que o Pedro acabou de dizer não tenha acontecido, né? Por exemplo, a gente fala, tem sempre alguém que vai arrumar os personagens que vão entrar no palco. Eu vi o presidente do Corinthians, Augusto Melo, com o boné do novo patrocinador, o Rubão também, com o novo patrocinador e tal, e o jogador tá ali sendo apresentado, não sei se tiveram o mesmo cuidado. Dá pra ver que não, né? Porque o cara entrou com um uniforme... com o uniforme antigo, né, e com a marca concorrente. O Corinthians gosta de emoções com isso. Né? Vide, por exemplo, a história do Taunsa, patrocinador do Paulinho. Né? Aquela foi... Aquele caminhão me enganou. Quando o caminhão chegou lá, aquele caminhão preto, bonito. Né, e chegou lá e... O rei da soja. Né? Eu falei, poxa vida, com esse caminhão a coisa vai ser boa. E, primeiro, não tinha nada a ver com o caminhão, né? E de qualquer maneira, o Corinthians foi enganado, faltou atenção, né? Pelas informações do novo presidente, nem o antigo departamento jurídico e nem o setor de compliance tinham dado sinal verde para o Corinthians fazer o acordo com aquele patrocinador. Eu estou falando isso porque sempre as pessoas precisam ser responsabilizadas. E a primeira coisa que você imagina, eu pelo menos na época perguntei, poxa, mas não tem um setor de compliance, não tem um departamento jurídico para avaliar com quem nós estamos fazendo o acordo? Falei várias vezes isso. E agora nessa entrevista, numa delas, o presidente disse isso. Olha, bem, na verdade, o departamento jurídico e o setor de compliance da antiga diretoria não deram sinal verde para fazer o acordo. Era esse o registro. Outro detalhe sobre a camisa que a gente mostrou, do Diego Palácios, antiga camisa, o antigo patrocinador, tudo mais, a nossa coordenação foi atrás das imagens de treino e os jogadores estão utilizando esse uniforme com a antiga patrocinadora, tá? Os jogadores estão usando... E acabou não passado esse contrato, né? Isso. Ou seja, não é o rescaldo de um contrato que vai terminar em janeiro. Esse contrato já terminou, pelo que eu entendi. O que... Eu não sei. São imagens de segunda e terça, estava na só para registrar. Já está vigente o novo... O que eu não sei... Bom, foi apresentado na medida que você... Sim, bom, verdade, já foi apresentado. Apresentou, atenção... eu acho, pelo que eu entendi, é retroativo dia 1º, né? Quer dizer, começa agora em janeiro e vamos embora. Isso. Mas o que eu estou pensando? São concorrentes, mas não se odeiam. Essa é a primeira. Segunda, talvez, eu só estou colocando talvez o novo patrocinador tenha entendido, nós não temos uniforme. Então, na primeira quinzena,
tudo bem, nós compensaremos de uma outra maneira. Enfim, eu tinha que dar tanto espaço para você, eu dou espaço e mais 20% para compensar isso, até chegar, estão mandando fazer. É isso que eu acho que pode ter acontecido. A única coisa que é, digamos assim, difícil de entender é que no caso da apresentação, uma camisa só poderia ser resolvida. Você pode fazer no shopping mais próximo. Você leva no shopping mais próximo, o cara imprime lá, bonitinho e acabou. Agora, para o elenco todo, eu entendo que é um pouco mais difícil. Mas na apresentação, no palquinho lá, esse é o nosso novo jogador, porque uma camisa estava certa, né? A camisa entregue para ele estava certinha, né? Não é isso? Isso, é que entregaram para ele estava certo. Então, quer dizer, o problema se aquela está pronta, faz duas, né? Isso. Só isso, mais nada. Só isso. Agora, do elenco todo, eu acho que pode ter acontecido isso. Em outros casos, já aconteceram. Casos em outras equipes, em outros clubes. Estou lembrando aqui, forçando a memória, já aconteceram. Quando muda, por exemplo, já aconteceu. O fornecedor das camisas, o fornecedor dos uniformes. A marca A passa a ser a patrocinadora, mas até ontem eu fui B. Sabe onde aconteceu recentemente isso? Tem um detalhe interessante nessa última imagem aí. A gente vai colocar na tela a imagem de novo do Diego Palacios, mas sabe... Aí, na cabeça dele, já tem um novo patrocinador também. No LED, né? Exato. Quer dizer, veja... Não há, isso que eu tô dizendo. Não tem desculpa. Quer dizer, sabe onde isso aconteceu? Se tem essa camisa pronta, poderia ter duas, né? Quando a Leila Pereira foi apresentar o avião, tudo mais, ela colocou da janela para fora, numa foto de apresentação, uma camisa do Palmeiras da Adidas. O Palmeiras tem contrato com a Puma. Exatamente. Isso aconteceu recentemente. E aí a gente até falou. E todo mundo tirou a foto. O presidente pisou na bola. E pisou. Né? E pisou na bola. Sim. Mas isso pode acontecer mesmo, porque ou eu não tinha em mãos, eu só tenho as minhas camisas lá na rouparia, são todas do patrocinador passado. Você entende, até você entregar, entende. Tá bom, acabou. Isso aí não vai matar ninguém. Agora, na abertura poderia ter sido evitada essa, digamos assim, essa gafe, eu acho. O que se diz nos bastidores também do Palmeiras é que a diretoria não tem assim aquela relação com a Puma. E aí aquela camisa da Adidas, enfim, é o que se fala, né? Por isso que apareceu aquela camisa da Adidas. O cara tá pagando, né, Pedrinho? Então. Sobretudo uma falta de respeito com o teu parceiro. E se a gente for lembrar... Todo mês assina um poupu do cheque, né? Não é dinheiro de pinga que esses caras estão cobrando. Eu lembrei do Palmeiras, mas tem outros casos também. Se existe uma insatisfação, você procura lá e fala. Eu me lembro uma vez, o Flamengo tinha um presidente chamado Luiz Veloso. Flamengo. Aí, dado momento, eu trabalhava no Jornal do Brasil. Aí, dado momento, eu trabalhava no JB para um jornal concorrente. Alguém do Flamengo vazou que o Flamengo estava insatisfeito com o patrocínio da Petrobras. E em 89 o Collor foi eleito, aí em 90 ele bloqueou toda a publicidade de estatais e empresas ligadas ao governo de alguma maneira. Mas o Flamengo continuou tendo Lubrax na camisa, que era o óleo da Petrobras. E aí... Por que isso? Tinha lá um trâmite interno da estatal que o dinheiro não vinha de publicidade, vinha de marketing, vinha de um outro segmento, outro setor. E aquela torneira não fora fechada. Então, continuou, o patrocínio estava em vigor, o contrato ia terminar sei lá quando, continuou sendo. Era o único lugar onde a Petrobras fazia alguma publicidade. Que é um negócio até meio maluco, porque a Petrobras ela compete com outros postos, com Shell, Texaco, Avolini, Texaco, enfim, Ipiranga, esses postos de gasolina todos aí. Então, ela fica menos competitiva, né? Porque não faz propaganda de nada, o cara só vê na rua ali passando pelo posto. E aí vazaram isso para causar um constrangimento com o patrocinador. Mais ou menos isso aí, só que um pouco mais de sofisticação, né? Vazaram da imprensa, uma insatisfação, o Flamengo já está procurando outro patrocinador, mas o contrato estava em vigor, né? Eles achavam que o valor já era defasado. E, de fato, até era defasado, mas você procura, então, e fala, olha, temos valor defasado, queremos continuar a parceria. Você negocia, está na bronca com a Puma, negocia e não balança a camisa de outro patrocinador antigo, né? O que eu fiz? Eu fui lá e procurei a Petrobras. Eu trabalhava no outro jornal, o jornal deu, vamos ver então como é que é. Vamos ver o outro lado, né? Que, aliás, é o básico dessa profissão, você ouve o outro lado. Eu fui ouvir o outro lado. Aí a Petrobras, a resposta que veio foi, olha... Estamos aqui prontos, se quiserem negociar, discutir, tá? Por intermédio até da agência que fez o meio-campo, a gente está aqui, pode conversar e tal.
Aí eu publiquei que havia a matéria mostrando evidentemente que havia ali um descontentamento do Flamengo. Fui atrás dos bastidores, muita gente já falando sobre isso, né, sem ser em off. E contei a história no jornal, matéria enorme de capa, última página, aquela última página, tal, aí contando a história, o primeiro dia que o Flamengo jogou com patrocínio, a torcida protestou, o slogan da Lubrax era lugar de óleo no motor. Aí os caras levaram lá uma faixa para o Maracanã e botaram lugar de óleo no motor, ou seja, não na camisa do Flamengo. Havia isso no começo, havia uma resistência de muitos torcedores com relação à colocação de uma marca, de uma empresa na camisa. Isso foi em 83, 84 que começou. Esse problema aconteceu em 92. 93, aliás. E aí o presidente do Flamengo ficou furioso com a matéria. Ficou na bronca. Por quê? Porque eles fizeram uma estratégia, a coisa não funcionou. E é isso. Isso é antigo no futebol. Os caras fazem isso. Quer dizer, está insatisfeito, procura e negocia. Não tem cabimento nenhum, se for isso aí que o Pedro falou. Agora, nesse caso específico, não é insatisfação. Eles estão felizes com o novo patrocinador. Eles são os trapalhões mesmo, os caras que fizeram isso aí. Essa equipe aí que deixou passar, tem que botar a musiquinha lá do Didi Mocó, o Zacarias e o Mussum, porque é uma piada isso aí, gente. Isso não existe. O jogador ser apresentado, aliás, outros jogadores virão, né? Porque o Corinthians está contratando vários atletas, então como é que vai ser? Vai haver uma expectativa na próxima, né? Que camisa que vem aí, né? Será que vem ainda com a Pixibet ou já veio com o Vai de Bet? Ou será que não vem nada? Ou será que vem a Calunga, né? Uma camisa retrô, né? Anos 90, camisa do Neto, né? Campeão brasileiro e tal. Pode ser, tudo é possível. Vocês podiam colocar aquela música famosa lá, Com Que Roupa Eu Vou, né? Isso. Não, pronto. Né? Fundo musical para a apresentação dos jogadores do Corinthians.